Muito bem, pessoal, vamos aqui a mais um vídeo onde nós estamos entendendo, tudo que a gente precisa realmente saber antes de começar a estudar programação. Qual é o caminho que você tem que seguir? Então, nessa sequência de vídeo, a gente está aprendendo os principais conceitos para, a partir daí, você então iniciar os seus estudos em programação. Vamos agora falar um pouco sobre o front-end. Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre os dois principais personagens, digamos assim, dentro da programação web. Nós falamos do back-end e falamos do front-end, do lado do servidor e do lado do cliente. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre aí o front-end. Então vimos que o front-end ele representa a interface entre o usuário e o servidor. Então como é que funciona isso? A nível de código, pessoal, a nível de externamente, eu vou tentar exemplificar isso aqui, como, por exemplo, uma televisão, certo? Uma televisão, vou pegar a televisão de tubo, Se você lembra da televisão de tubo, fica mais fácil de exemplificar o que eu quero dizer. Imagina, por exemplo, aquela televisão de tubo, aquelas televisões antigas. Quando você abre dentro daquela capa que ficava no tubo, você vê lá um monte de fios, um monte de coisa conectada, certo? Então, se você fosse comparar programação web, você diria o seguinte, que o front-end para a televisão de tubo seria aquela tela onde você tem os botões, você apertava, ou ainda o controle remoto. Essa seria a parte do front-end, ou seja, é a parte em que o usuário está vendo, é a parte em que o usuário utiliza. Quando você leva uma televisão para um técnico, eu vou novamente voltar à televisão de tubo, o que ele faz? Ele abre a televisão e naquela parte lá, ele mexe um monte de coisas que você não sabe nem para que serve, não é isso? Então, é mais ou menos esse o conceito que você tem entre front-end e back-end. Então, o front-end é apenas o visual, aquele visual, o layout, você tem um formulário, você sabe que se você apertar naquele formulário, você vai cadastrar no banco de dados. Se você apertar naquele link, você vai para uma outra página. Você sabe você tem algumas informações, da mesma forma que se você apertar no controle remoto ou mesmo na própria televisão, você tem uns botões que se você apertar, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Mas você não sabe exatamente como aquilo funciona, certo? Então, essa é a relação que existe entre o front-end e o back-end. E o front-end, para você desenvolver em front-end, você não necessariamente precisa saber de programação. Você nem precisa entender como é que aqueles cliques vão funcionar. Você não precisa entender. Você cria um formulário. O front-end, a função dele é criar o formulário, deixar o formulário na tela, fazer com que aquele formulário fique mais bonito possível, posicionado, organizado. Essa é a função do front-end. O back-end já fica responsável por receber aquela informação, processar, salvar no banco de dados, fazer validação e retornar aí alguma coisa, certo? Então essa seria, na verdade, a relação do front-end com o back-end. Em se tratando de programação web, o front-end ele vai trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, jQuery e Ajax. Mais ou menos essas as tecnologias que você vai precisar conhecer para você desenvolver aí o seu front-end. Então vamos tentar entender assim. Aqui nós temos um site, Aqui nós temos um site, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então veja, para o front-end, o que vai interessar é montar essa estrutura, de forma que eu coloque um endereço qualquer e vai aparecer para mim esse visual. Essa é a parte que o front-end fica responsável. Não interessa para ele de onde que vieram essas informações aqui, de onde que vieram essas informações, isso para ele não vai interessar. Isso não é responsabilidade dele. Para o front-end, só vai interessar exatamente criar estes formatos aqui. Eu sei que se eu coloco aqui algumas posições, eu coloco essas cores, isso é que interessa para o programador front-end. E para que ele possa desenvolver algo desse tipo aqui, ele precisa conhecer algumas tecnologias. Vamos falar primeiramente do HTML. Lembra dessa tecnologia? Vamos falar sobre o HTML. O que é o HTML? O HTML
É uma linguagem de marcação que vai ser utilizada para a produção de páginas, que permite a criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela internet. É um documento, né? É um documento simples que pode ser editado num bloco de notas, né? Ou no editor de texto qualquer. Trabalhar com programação web é muito simples. Você não precisa de um programa, não existe inclusive um programa que vai fazer, não. Você pode fazer tudo no bloco de notas. O HTML, né, ele possuía algumas versões. Né? Nós tínhamos, por exemplo, o XHTML. Lembrando que eu não estou dando aula de HTML. O objetivo é só fazer você conhecer, né, a ferramenta que você vai trabalhar, certo? Então, resumindo aqui o HTML, ele é utilizado para fazer as marcações das tags. É ele que vai dizer para o browser que elementos serão usados e quais serão os seus respectivos atributos e valores. Então, por exemplo, o HTML, ele vai pegar um documento e ele vai dizer assim, ó, aqui é um parágrafo, aqui representa um link, aqui nesse lugar vai ficar uma imagem, aqui nesse lugar vai ficar, por exemplo, uma anotação, aqui nesse lugar vai ficar uma lista, aqui vai ficar uma tabela, aqui vai ficar um formulário. Para cada uma dessas coisas que ele vai dizer para o browser, existe uma tag. Então, através dessas tags, ele consegue se comunicar com o browser, dizendo e marcando ali a tela. É essa a função do HTML. E aí, eu tenho a primeira resposta para você. Se você escolheu programar web, então por onde você começa? Você começa pelo HTML. Se o seu objetivo é programar web no lado front-end, a primeira coisa que você tem que aprender é o HTML. O HTML é a base. Não importa o back-end que você vai utilizar, não importa a linguagem que você vai trabalhar. Você obrigatoriamente precisa entender pelo menos um pouco de HTML, porque é o HTML que vai receber as informações e é ele que vai traduzir as informações para o browser. Certo? Então, o HTML, em se tratando de programação web, é a primeira linguagem que você tem, a primeira coisa que você tem que estudar é o HTML. E o HTML, por ser uma linguagem simples, né, uma linguagem de marcação simples, só um conjunto de tags que você memoriza, você sabe onde colocar e tal, tem pessoas que desprezam e acham desnecessário aí o estudo do HTML. Tem gente, inclusive, que acha, o HTML está ultrapassado. Não, pessoal. Você não consegue programar web sem HTML, tá? Fica claro isso. Então você precisa dominar e entender HTML, ok? Também você vai precisar de uma outra ferramenta que é o CSS. O CSS é uma linguagem de folha de estilo utilizado para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, no caso o HTML. Sua principal benefício é prover a separação entre o formato e o conteúdo do documento. Em outras palavras, o CSS ele é o responsável pela estilização do documento, ou seja, é ele que vai definir as cores, o alinhamento, as bordas, as posições, as fontes, os tamanhos das fontes, enfim, pessoal. É o HTML que vai enfeitar a página e ele vai torná-la apresentável. Aliás, desculpa, pessoal, é o CSS que vai enfeitar a sua página. Quando você cria um documento em HTML, você diz assim, ó, aqui fica um parágrafo, ou aqui fica um link, ou aqui fica um cabeçalho. É isso que você diz quando você coloca as tags HTML. Quando você quer dizer, eu quero que esse link, quando alguém passar o mouse, ele coloque uma bordazinha. Aí você vai usar o CSS. O CSS vai estilizar, mais ou menos assim, ó. Então, digamos aqui, ó, isso aqui é uma página, né? Uma única página, porque não coube aqui, ó, eu tive que cortar, mas é uma última página. Imagina essa página aqui, ó. Aqui eu tenho links, você tá vendo? Ó, links que foram clicados. Isso aqui está sem a estilização. Isso aqui está sendo interpretada pelo browser, mas ele tem apenas o HTML. Agora, olha só. Veja, essa mesma estrutura com o uso de CSS. Olha como fica. Fica ou não fica diferente? Né? Então, veja. Quando você utiliza o CSS, você estiliza, você faz a sua página ficar mais bonita, agradável, você dar para ela mais ou menos uma cara que vai exatamente fazer com que o seu usuário
tenha uma boa sensação, saiba navegar na sua página, enfim, certo? Então, vimos, portanto, nesse vídeo, o HTML, a importância dele, vimos o CSS. Vimos também que, em se tratando de programação web, a primeira coisa que você tem que aprender é o HTML. Vou te dizer uma coisa, se você for programador mesmo, lá do back-end, não necessariamente você precisa entender de CSS, mas obrigatoriamente você precisa entender de HTML, tá? Ok? Muito bem, então no próximo vídeo a gente vai falar do JavaScript, do jQuery e um pouquinho do Ajax. Então até o próximo.